Os 4 estágios do poder, a estratégia de elite, do Buda para a energia mental. Ajahn Fuang, meu professor principal, disse certa vez que as pessoas que chegam à prática da concentração dividem-se em 2 tipos: as que pensam demais e as que não pensam o suficiente. Isso, é claro, levanta a questão de quanto pensamento, no contexto da concentração, é a medida certa. Esta questão requer uma resposta clara, porque existem muitas maneiras pelas quais a mente pode estar concentrada, desde aquelas em que a concentração consiste totalmente em pensar, até aquelas em que a mente está tão forte e estreitamente focada que todo o sentido do corpo e dos 5 sentidos é apagado, tornando impossível pensar. Quando consultamos os suttas, ou discursos do cânone Pali, o registro remanescente mais antigo dos ensinamentos do Buda, descobrimos que as discussões do Buda sobre os 4 jhanas, sua definição padrão de concentração correta, recomendam um caminho do meio entre esses 2 extremos. No entanto, a medida exata da prática de jhana não é apenas uma questão de quanto você pensa, mas também de sobre o que você pensa, como você pensa e quando. As descrições dos suttas sobre o papel do pensamento na prática da concentração dividem-se em 4 estágios. 1. O pensamento anterior ao jhana. 2. O pensamento no primeiro jhana. 3. A atividade mental nos jhanas restantes. 4. A atividade mental de discernimento baseada nos jhanas. Esses estágios são demarcados principalmente por questões de vocabulário focadas em 2 conjuntos de palavras. O primeiro conjunto consiste na própria palavra jhana, juntamente com seu verbo correspondente, jayati. O segundo conjunto consiste na palavra geral em Pali para pensamento, vitakka, a palavra para avaliação, vikara, que é frequentemente emparelhada com vitakka, e seus verbos acompanhantes, vitakati, vikarati, anuvitaketi e anuvikareti. No contexto dos 4 estágios mencionados, o jhana se aplica diretamente apenas aos estágios 2 e 3, embora o 4º estágio possa ser praticado enquanto se está em jhana. Quanto a vitakka e vikara, eles são usados apenas nos 2 primeiros estágios. Jhana. Infelizmente, o que estas 2 palavras significam nestes estágios provocou controvérsia. Portanto, antes de podermos entrar em detalhes sobre como elas funcionam nos 4 estágios da prática, temos que resolver as controvérsias em torno de ambas. A melhor maneira de resolver a controvérsia em torno da palavra jhana é começar citando as passagens padrão dos suttas, que descrevem os 4 jhanas, e em seguida a lista padrão de símiles que expandem essa descrição. Há o caso em que um monge, perfeitamente isolado da sensualidade, isolado de damas inábeis, entra e permanece no primeiro jhana. Êxtase e prazer nascidos do isolamento, acompanhados por vitakka e vikara. Com a pacificação de vitakkas e vikaras, ele entra e permanece no segundo jhana. Êxtase e prazer nascidos da concentração, unificação da consciência livre de vitakka e vikara, segurança interna. Com o desvanecimento do êxtase, ele permanece equânime, atento e alerta, e sente prazer com o corpo. Ele entra e permanece no terceiro jhana,
do qual os nobres declaram: equânime e atento, ele tem uma morada prazerosa, com o abandono do prazer e da dor, assim como com o desaparecimento anterior da euforia e da angústia. Ele entra e permanece no quarto jhana, pureza de equanimidade e atenção plena, nem prazer nem dor. Quanto aos símiles, o primeiro jhana. Assim como se um habilidoso assistente de banho ou seu aprendiz despejasse pó de banho em uma bacia de metal e o amassasse, borrifando-o repetidamente com água, de modo que sua bola de pó de banho, saturada, carregada de umidade, permeada por dentro e por fora, permanecesse, no entanto, sem gotejar. Da mesma forma, o monge permeia e pervade, inunda e preenche este mesmo corpo com o êxtase e o prazer nascidos do isolamento. Não há nada em seu corpo inteiro que não seja pervadido pelo êxtase e pelo prazer nascidos do isolamento. O segundo jhana. Assim como um lago com água de nascente brotando de dentro, sem entrada de água pelo leste, oeste, norte ou sul, e com os céus fornecendo chuvas abundantes de tempos em tempos, de modo que a fonte de água fria, brotando de dentro do lago, o permeasse e pervadesse, inundasse e preenchesse com águas frias, não havendo parte do lago não pervadida pelas águas frias. Da mesma forma, o monge permeia e pervade, inunda e preenche este mesmo corpo, com o êxtase e o prazer nascidos da concentração. Não há nada em seu corpo inteiro que não seja pervadido pelo êxtase e pelo prazer nascidos da concentração. O terceiro jhana. Assim como em um lago de lótus, alguns dos lótus, nascidos e crescendo na água, permanecem imersos na água e florescem sem emergir para fora da água, de modo que são permeados e pervadidos, inundados e preenchidos com água fria desde suas raízes até suas pontas, e nada naqueles lótus ficaria sem ser pervadido pela água fria. Da mesma forma, o monge permeia e pervade, inunda e preenche este mesmo corpo com o prazer desprovido de êxtase. Não há nada em seu corpo inteiro que não seja pervadido pelo prazer desprovido de êxtase. O quarto jhana. Assim como se um homem estivesse sentado coberto dos pés à cabeça com um pano branco, de modo que não houvesse parte de seu corpo à qual o pano branco não se estendesse. Da mesma forma, o monge senta-se, permeando o corpo com uma consciência pura e brilhante. Não há nada em seu corpo inteiro que não seja pervadido pela consciência pura e brilhante. A palavra jhana é geralmente traduzida como absorção, e embora seja usada nos suttas principalmente para denotar os 4 jhanas da concentração correta, o MN 108 mostra que ela também pode ser aplicada à absorção excessiva em pensamentos inábeis de paixão sensual, má vontade, preguiça e sonolência, inquietação e ansiedade e dúvida, o que chamamos de os 5 obstáculos. A natureza excessiva e absorvente desse pensamento é indicada pela forma como a passagem relevante no MN 108 brinca com os verbos que a descrevem. Não era o caso, Brahmani, que o abençoado elogiasse a absorção mental, jhana de todo tipo, nem criticava a absorção mental de todo tipo. E que tipo de absorção mental ele não elogiava? Há o caso em que uma certa pessoa habita com sua consciência dominada pela paixão sensual, tomada pela paixão sensual. Ela não discerne o escape, tal como ele é, da paixão sensual
uma vez que esta tenha surgido, fazendo dessa paixão sensual o ponto focal. Ela absorve-se nela, absorta-se, reabsorve-se e superabsorve-se. Jayati, Pajayati, Nishjayati, Apajayati, com ela. O hábito de longa data de traduzir jhana como absorção tem sido questionado, em grande parte porque o verbo jayati é frequentemente traduzido de forma mais genérica como meditar. A partir disso, argumentou-se que, como o verbo tem um significado genérico, o substantivo também deveria ter. A partir daí, argumentou-se ainda que, como os sutas dedicam mais espaço à prática de usar o pensamento para abandonar qualidades inábeis e desenvolver qualidades hábeis, do que as práticas absortivas, como a atenção plena na respiração, esse tipo de pensamento é o que mais merece ser chamado de concentração correta. De fato, práticas absortivas, desprovidas de pensamento, atrapalhariam o uso habilidoso do pensamento. Portanto, deveriam ser excluídas da definição de jhana. Por isso, os jhanas não deveriam envolver absorção em sensações físicas, como comumente se acredita. Em outras palavras, este argumento define a palavra jhana de uma maneira mais inclusiva, mas depois usa os novos, membros incluídos, para expulsar as práticas mais tradicionalmente associadas ao jhana. X deve incluir não apenas Y, mas também Z. Mas então, porque Z, que é mais numeroso, foi incluído em X, Y tem que ser jogado fora. Mas mesmo que ignoremos a lógica fraca desse argumento, podemos notar que seu ponto de partida, o hábito persistente de traduzir jayati como meditar, é, por si só, questionável. Não há nada nos sutas que indique que jayati, usado em um sentido positivo no contexto da meditação, signifique qualquer outra coisa, senão, especificamente, fazer jhana. O hábito de traduzi-lo, em um sentido mais genérico, como meditar, veio da crença pós-canônica, sem suporte nos sutas, de que é possível atingir o despertar sem ter alcançado nenhum dos 4 jhanas. Portanto, quando o Buda apontava para as raízes das árvores e dizia aos monges Jayatha, a forma imperativa plural do verbo, ele estava dizendo explicitamente para eles fazerem jhana ali. Segundo, embora os sutas dediquem muito espaço à prática de usar o pensamento para abandonar qualidades inábeis e desenvolver qualidades hábeis, isso não significa que tal prática deva ser chamada de jhana. O fato real da questão, como veremos, é que os sutas descrevem essa prática como um passo anterior ao jhana, e não como o jhana em si. Terceiro, como veremos abaixo, o MN 44 define os temas da concentração como os 4 estabelecimentos da atenção plena, Satipatthana. Em outras palavras, a concentração correta está focada na atividade da atenção plena correta. De fato, as descrições da atenção plena correta mostram como levar a mente à concentração correta. É por isso que a atenção plena correta precede a concentração correta nos fatores do caminho. Agora, as descrições extensas da atenção plena correta no MN10 e DN22 começam com os 4 primeiros passos da atenção plena na respiração, o que o SN 54.8 indica ser tanto uma prática de atenção plena quanto de concentração. Isso significa que as descrições dos sutas sobre como levar a mente ao jhana começam, na verdade, com a atenção plena na respiração. Portanto, essa prática não deve ser excluída da definição de jhana. Quarto, e de forma mais gráfica, o fato de que fazer jhana envolveria não apenas o pensamento, mas a absorção real em sensações físicas e mentais, é demonstrado nos símiles que citamos acima.
Disse que o meditador permeia o corpo com sentimentos de prazer ao ponto de, no terceiro jhana, nada no corpo ficar sem ser pervadido, passando então para um estado em que o corpo é preenchido com uma consciência pura e brilhante. É difícil interpretar isso simplesmente como um processo de pensamento e não vê-lo como um estado de absorção de corpo inteiro em sensações corporais e mentais. Além disso, os suttas frequentemente descrevem o quarto jhana como a base para desenvolver poderes psíquicos, como a habilidade de ler mentes e recordar vidas passadas. Isso seria impossível se o quarto jhana fosse apenas um processo de pensamento para abandonar qualidades inábeis e desenvolver qualidades hábeis. Mas seria inteiramente possível que esses poderes psíquicos se desenvolvessem a partir de uma consciência de corpo inteiro, imóvel. Por essas razões, absorção ainda parece ser a melhor tradução em inglês e português para jhana. Vitakka e Vikara. Quanto a Vitakka e Vikara, nas descrições dos suttas sobre o estágio anterior ao jhana, esses termos podem se referir tanto ao pensamento e avaliação hábeis, quanto aos inábeis. No primeiro jhana, entretanto, o Vitakka e o Vikara, que atuam como fatores componentes do jhana, são exclusivamente hábeis. A controvérsia aqui reside em saber se Vitakka e Vikara significam a mesma coisa tanto antes do jhana quanto no primeiro jhana. Argumentou-se que Vitakka e Vikara, no primeiro jhana, não podem significar pensar e avaliar, e que, em vez disso, teriam um significado técnico totalmente divorciado do pensamento e da avaliação. Mas, aqui novamente, a base fundamental para este argumento é extrínseca aos suttas. Existem estados de concentração tão focados em um único ponto e tão alheios ao corpo que tornam o pensamento impossível. A partir desse fato, o argumento afirma que eles, e somente eles, deveriam ser identificados com os 4 jhanas. Mas nada nos suttas indica que seja assim. Para começar, os símiles padrão indicam que os jhanas são estados de consciência de corpo inteiro. Mas aqui há um contra-argumento, de que corpo, nos símiles, não significa o corpo físico, mas um corpo mental, porque o corpo físico não poderia ser percebido enquanto se está em jhana. Mas, se fosse esse o caso, por que o Buda teria usado símiles para começar? Ele teria descrito jhana usando símiles de foco estreito e escuridão, evitando totalmente a menção ao corpo para não confundir as pessoas, em vez de usar símiles de brilho, expansão e sensações de corpo inteiro. Em qualquer um dos casos, seja o uso dos termos Vitakka e Vikara na descrição do primeiro jhana, seja o uso do termo corpo nos símiles, se ele pretendesse que esses termos tivessem significados especiais no contexto do jhana, ele teria dito, mas ele nunca o faz. Na verdade, o oposto é o caso. No MN19, ele descreve o primeiro e o segundo estágios da prática, usando a palavra Vitakka para descrever o pensamento anterior ao jhana. E, em seguida, continua a usar a mesma palavra no contexto do primeiro jhana. Se ele pretendesse que a palavra tivesse um significado diferente ao mudar o contexto, ele teria dito. Mas ele não diz. Da mesma forma, no MN119, onde ele usa a palavra corpo ao descrever a atenção plena imersa no corpo, obviamente referindo-se ao corpo físico. Ele procede usando a mesma palavra nos símiles para os jhanas. Se ele pretendesse que tivesse um significado diferente no segundo contexto, ele teria dito.
Mas, novamente, ele não diz. Portanto, dado que a definição de jhana como uma focalização em um único ponto e alheia ao corpo, exige que o Buda tenha sido ou desonesto ou incompetente em seus ensinamentos, usando corpo para significar não corpo e pensamento para significar não pensamento. Temos que rejeitar essa definição do que o jhana acarreta. Em outras palavras, temos que assumir que Vitakka e Vikara têm o mesmo significado, tanto no primeiro jhana quanto no estágio anterior a ele. Isso significa que a diferença entre o primeiro jhana e o estágio anterior a ele não é uma questão de pensar ou não pensar. Como veremos, é mais uma questão de sobre o que você está pensando e por quê. Estágio 1. Antes do jhana. A descrição padrão do primeiro jhana diz que ele começa quando você está isolado ou retirado da sensualidade e de qualidades mentais inábeis. Portanto, o dever da atividade mental no estágio da prática anterior ao primeiro jhana é livrar a mente dessas atividades. Diferentes passagens nos suttas definem essas atividades mentais inábeis de maneiras ligeiramente distintas. O AN 663 define sensualidade como a paixão pelas resoluções de alguém para prazeres sensoriais. Em outras palavras, refere-se não aos prazeres sensoriais em si, mas à sua fascinação em pensar sobre eles. O SN 4522 define qualidades mentais, dhammas, inábeis, como os fatores do caminho óctuplo incorreto, desde a visão incorreta até a concentração incorreta. O DN2, que trata dos estágios da prática, descreve este estágio de isolamento da mente como o ato de livrar-se dos obstáculos. O MN19 o descreve como livrar-se de pensamentos, Vitakka, relacionados à resolução incorreta. Pensamentos de sensualidade, pensamentos de má vontade e pensamentos de nocividade. Dessas passagens, o MN19 é o mais explícito ao descrever que tipo de atividade mental este estágio acarreta. Ele se divide basicamente em dois tipos. O primeiro envolve substituir pensamentos inábeis pelos seus opostos. Pensamentos Vitakka, hábeis, pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade e pensamentos de inofensividade. Os verbos usados aqui são anuvitaketi e anuvikareti. Você continua pensando e avaliando esses temas hábeis. O segundo tipo de atividade envolve atos de metacognição, nos quais você se afasta do seu pensamento, observa-o e decide se vale a pena mantê-lo. No contexto das instruções do Buda para a meditação, o propósito da metacognição é basicamente desenvolver o desapaixonamento pelos processos mentais que você está observando. Em outras palavras, a metacognição visa chegar à conclusão de que eles não valem o esforço neles investido e é melhor abandoná-los. Os verbos usados neste caso não são anuvitaketi ou anuvikareti. Em vez disso, são pajanati, discernir, patisantikati, notar, refletir ou considerar, pakavekati, refletir ou examinar, e samanupasati, observar ou vislumbrar. Embora esses verbos possam ser usados para descrever atividades mentais tanto hábeis quanto inábeis fora da prática da meditação, dentro dessa prática, eles são usados exclusivamente para descrever atividades mentais hábeis destinadas a induzir o desapaixonamento. Note que esses verbos não indicam uma atenção plena nua ou uma atenção nua. Em vez disso, você reflete sobre o pensamento hábil e inábil como ações. Você discerne que eles levam a consequências. Você vislumbra as consequências de longo prazo e, então,
julga se vale a pena persegui-los, com base nas consequências que vê e antecipa. Embora esse tipo de metacognição envolva um tipo de pensamento e avaliação, o Buda nunca usou os termos vitaka ou vikara para descrevê-lo. Aparentemente, ele queria indicar que a metacognição meditativa envolvia uma atividade mental de um tipo especial. Surgiu em mim um pensamento vitaka imbuído de sensualidade. Eu discernei, Pajanami, que surgiu em mim um pensamento imbuído de sensualidade, e isso leva à minha própria aflição, ou à aflição de outros, ou à aflição de ambos. Isso obstrui o discernimento, promove a irritação e não leva ao desprendimento. Quando eu notei, Patisansikato, que isso levava à minha própria aflição, ele subsistiu. Quando notei que levava à aflição de outros, à aflição de ambos, que obstruía o discernimento, promovia a irritação e não levava ao desprendimento, ele subsistiu. Sempre que surgia um pensamento imbuído de sensualidade, eu simplesmente o abandonava, destruía, expelia e o eliminava da existência. Duas coisas valem a pena notar neste passo da prática. Primeiro, um dos desvantagens que o Buda reconheceu no pensamento inábil é que ele leva ao sofrimento dos outros. Em outras palavras, isso o levaria a agir de uma forma que os prejudicasse. O fato de ele ver isso como uma desvantagem significava que ele não estava preocupado apenas com o estado de sua própria mente, mas também com o impacto de suas ações sobre os outros. Dessa forma, sua reflexão possuía uma dimensão moral, o que explica por que a fala correta, a ação correta e o meio de vida correto funcionam como componentes necessários do caminho. Somente quando suas ações evitam de fato causar sofrimento aos outros, você pode dizer que abandonou definitivamente o pensamento inábil. O segundo ponto digno de nota é que o Buda, embora visse o benefício do pensamento hábil, reconheceu que até mesmo este tem suas desvantagens. E enquanto eu permanecia assim atento, fervoroso e resoluto, surgiu em mim um pensamento, vitaka, imbuído de renúncia. Eu discernei, Pajanami. Surgiu em mim um pensamento imbuído de renúncia, e isso não leva ao meu próprio sofrimento, nem ao sofrimento de outros, nem ao sofrimento de ambos. Ele promove o discernimento, favorece a ausência de irritação e leva ao desprendimento. Se eu continuasse a pensar e a avaliar, anuvitaketi anuvikariti, desta maneira, mesmo por uma noite inteira, por um dia inteiro, por um dia e uma noite inteiros, eu não vejo, Samanupassa-me, nenhum perigo que surgiria disso, exceto que o pensar e o avaliar prolongados cansariam o corpo. Quando o corpo está cansado, a mente torna-se inquieta, e uma mente inquieta está longe da concentração. Assim, firmei minha mente profundamente no interior. Acalmei-a, unifiquei-a e concentrei-a. Por que isso? Para que minha mente não se tornasse inquieta. Esta passagem fornece uma das razões pelas quais você, como meditador, desejaria ir além até mesmo do vitaka hábil. Você quer alcançar um estado no qual o corpo não esteja cansado e a mente não seja perturbada. Em outras palavras, descansar a mente do pensamento não atrapalha o pensamento hábil. Isso dá à mente a chance de descansar e reunir forças, como veremos abaixo, para um discernimento mais preciso. Como o DN2 explica, o fato de você ser capaz de superar os obstáculos acalma o corpo,
e dá origem a um senso de alegria, contentamento e êxtase, todos os quais são conducentes a levar a mente ao jhana. O MN19 acrescenta que o fato de você ter eliminado o pensamento inábil coloca a mente em um estado onde sua atenção plena não está obscurecida. É desta forma que o pensamento hábil e a metacognição podem preparar a mente para um estado alerta de concentração no qual ela não precisa pensar. Mas, como indica a descrição do primeiro jhana, ainda há um pouco mais de pensamento a ser feito, antes que a mente possa atingir um estado onde Vitakka e Vikara possam ser totalmente abandonados. Embora, com uma possível exceção, os verbos usados para indicar a metacognição, discernir, refletir, considerar, não apareçam em nenhuma das descrições da prática pura de jhana no segundo e terceiro estágios da prática. Eles reaparecerão no quarto estágio, onde o meditador reflete sobre as desvantagens do jhana. Vitakka e Vikara, no entanto, ainda aparecem nas descrições do segundo estágio da prática, o primeiro jhana, apenas para desaparecer das descrições dos dois estágios restantes. Estágio 2, o primeiro jhana. Duas questões então surgem. Que tipo de pensamento e avaliação ocorrem no primeiro jhana? E que propósito eles servem? Os suttas não fornecem respostas diretas e explícitas a essas perguntas, mas afirmam, de forma indireta, que o pensamento e a avaliação estão focados no tópico ou tema, nimitta, do próprio jhana, e que seu propósito é maximizar o prazer e o êxtase que podem ser derivados do foco nesse tema. O MN44 define a concentração como a unificação da mente. Citta-ekagata, literalmente, a condição de ter a mente em um único lugar de encontro. Eka igual a 1. H igual a lugar de encontro, tá igual a sufixo de qualidade / condição. Isso sugere que a atividade de Vitakka e Vikara deve permanecer dentro dos limites do objeto único do primeiro jhana. Caso contrário, a mente não estaria recolhida em ou ao redor de um só lugar. Como observamos anteriormente, o MN44 também afirma que os temas da concentração, e aqui deve estar se referindo à concentração correta, são os 4 estabelecimentos da atenção plena, Satipatthana. Estes são definidos no SN45-8 da seguinte forma. E o que, monges, é a atenção plena correta? Há o caso em que um monge permanece focado no corpo em si mesmo, ardente, alerta e atento, subjugando a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Ele permanece focado nos sentimentos em si mesmos, ardente, alerta e atento, tendo subjugado a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Ele permanece focado na mente em si mesma, ardente, alerta e atento, subjugando a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Ele permanece focado nas qualidades mentais em si mesmas, ardente, alerta e atento, tendo subjugado a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Isso, monges, é chamado de atenção plena correta. O AN 870 expande este ponto, mostrando como a prática da atenção plena correta leva diretamente à prática dos 4 jhanas, embora insira um passo extra entre o primeiro jhana e o segundo, no qual não há Vitakka e existe um mínimo de Vikara. Nenhum dos suttas detalha o que isso significaria.
Você deve então treinar-se assim. Permanecerei focado no corpo em si mesmo, ardente, alerta e atento, tendo subjugado a cobiça e a angústia em relação ao mundo. É assim que você deve se treinar. Quando você tiver desenvolvido essa concentração dessa forma, deve desenvolver essa concentração com Vitakka e Vikara. Deve desenvolvê-la sem Vitakka e com um mínimo de Vikara. Deve desenvolvê-la sem Vitakka e sem Vikara. Deve desenvolvê-la acompanhada de êxtase, não acompanhada de êxtase, dotada de um senso de prazer. Deve desenvolvê-la dotada de equanimidade. Curiosamente, os suttas fornecem instruções detalhadas sobre como desenvolver a concentração usando apenas um dos 4 quadros de referência nos quais a atenção plena é estabelecida: o corpo. No entanto, as instruções mais detalhadas dos suttas sobre como focar no corpo tomam a respiração como seu objeto e ressaltam que, se você seguir as instruções de como focar na respiração, estabelecerá simultaneamente a atenção plena nos outros 3 quadros de referência também. A conexão direta entre a atenção plena correta e a concentração correta é mostrada em uma passagem interessante no EME N125, onde o Buda compara o treinamento de um monge ao treinamento de um elefante selvagem. O sutta lista os mesmos passos para o treinamento do monge estabelecidos em outros suttas que fornecem mapas semelhantes da prática, como o DN2 e o AN10 e 99, mas com uma diferença importante. No ponto onde os outros suttas colocam a prática do primeiro jhana, este sutta menciona o treinamento nos 4 estabelecimentos da atenção plena. Mas o tratamento que ele dá a esses estabelecimentos mostra que, quando dominados com sucesso, eles são equivalentes ao primeiro jhana. Ele também fornece uma pista importante sobre o que tratam o pensamento e a avaliação no primeiro jhana. Tendo abandonado estes 5 obstáculos, imperfeições da consciência que enfraquecem o discernimento, ele permanece focado no corpo em si mesmo, ardente, alerta e atento, tendo subjugado a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Ele permanece focado nos sentimentos, mente, qualidades mentais em si mesmas, ardente, alerta e atento, tendo subjugado a cobiça e a angústia em relação ao mundo. Assim como quando o domador de elefantes planta um grande poste no chão e amarra o elefante selvagem a ele pelo pescoço para quebrá-lo de seus hábitos selvagens, suas memórias e resoluções selvagens, sua distração, fadiga e febre por deixar a selva, para fazê-lo deleitar-se na cidade e incutir nele hábitos congeniais aos seres humanos. Da mesma forma, estes 4 estabelecimentos da atenção plena são amarras para a consciência do discípulo dos nobres, para quebrá-lo de seus hábitos domésticos, suas memórias e resoluções domésticas, sua distração, fadiga e febre por deixar a vida doméstica, para a obtenção do método correto e a realização do desprendimento. Então o Tathagata o treina ainda mais. Venha, monge, permaneça focado no corpo em si mesmo, mas não pense nenhum pensamento conectado com o corpo. Maka Kayupasanyitam Vitakam Vitakesi. Permaneça focado nos sentimentos em si mesmos, mas não pense nenhum pensamento conectado com os sentimentos. Permaneça focado na mente em si mesma, mas não pense nenhum pensamento conectado com a mente. Permaneça focado nas qualidades mentais em si mesmas,
mas não pense nenhum pensamento conectado com as qualidades mentais. Com a pacificação de vitakas e vikaras, ele entra e permanece no segundo jhana, êxtase e prazer nascidos da concentração, unificação da consciência livre de vitaka e vikara, segurança interna. Estas instruções para entrar no segundo jhana, permanecer focado no corpo, etc., em si mesmo, mas sem pensar pensamentos conectados com o corpo, sugerem que no primeiro jhana, foca-se no corpo enquanto se pensa pensamentos sobre o corpo. E a razão pela qual você está tendo esses pensamentos é para que possa se deleitar em permanecer focado no corpo. Assim como o elefante está sendo ensinado a se deleitar em ficar na cidade. Este ponto é reforçado pela imagem do assistente de banho no símile padrão para o primeiro jhana. Dos 4 símiles, é o único em que um agente consciente está fazendo algo propositalmente. Amassar a água no pó de sabão. A água, nestes símiles, representa o prazer. O movimento representa o êxtase. O assistente de banho aparentemente representa vitaka e vikara. Enquanto trabalham para espalhar o êxtase e o prazer do primeiro jhana por todo o corpo, maximizando o prazer que pode ser encontrado ao permanecer focado com uma consciência de corpo inteiro. O prazer do primeiro jhana é uma parte necessária da concentração, não apenas porque torna mais fácil permanecer concentrado, mas também porque é nutritivo. O AN 763 compara explicitamente os jhanas ao alimento para os soldados do esforço correto. Além disso, o MN13 ressalta que, mesmo quando um monge consegue ver as desvantagens da sensualidade, se ele não conseguir alcançar o prazer do primeiro jhana, ou algo superior, ele não será capaz de resistir a voltar para a sensualidade. Portanto, esta é uma segunda razão pela qual a prática de aquietar a mente em uma sensação de bem-estar é uma parte necessária do caminho. Ela fortalece a sua determinação de não retroceder à sensualidade. Esta passagem também indica que a frase isolado da sensualidade, na definição do primeiro jhana, não significa que os meditadores devam ter abandonado totalmente a sensualidade de uma vez por todas, antes de entrarem no primeiro jhana. Significa, simplesmente, que eles retiraram a mente temporariamente dos pensamentos sensuais. Afinal, se tivessem abandonado totalmente a sensualidade, não teriam necessidade de usar o prazer do primeiro jhana para fortalecer sua resistência contra o retorno a ela. À primeira vista, pode não parecer que haja muita diferença entre o vitaka e o vikara no primeiro jhana e as atividades de metacognição descritas no estágio 1 da prática. Afinal, ambos envolvem observação e julgamento. No entanto, as diferenças existem. A primeira diferença diz respeito ao propósito. As atividades de metacognição descritas no estágio 1 e que serão descritas adiante no estágio 4 são feitas com o propósito de desenvolver o desapaixonamento. Já o vitaka e o vikara no primeiro jhana são feitos não em prol do desapaixonamento, mas em prol do desfrute e do fortalecimento da concentração. Quanto à segunda diferença, nem sempre o vitaka e o vikara no primeiro jhana limitam-se à observação direta. Isso pode ser visto na descrição alternativa de vitaka e vikara, naquilo que equivale ao primeiro jhana, descrito no SN 4710. Esse sutta observa que, quando você tem dificuldade em focar em qualquer um dos temas padrão da concentração correta, os quadros de referência para estabelecer a atenção plena, quando em suas palavras
surge um fervor no corpo baseado nesse quadro de referência. A lentidão em sua consciência ou sua mente está dispersa externamente. Sua mente deve ser direcionada, Panidahitaban, a um tema inspirador. Passa Dandyanimiti. O Sutta não dá exemplos para ilustrar o que entende por tema inspirador, mas alguns candidatos possíveis incluiriam as 6 recordações descritas no AN 371 ou as 4 atitudes sublimes descritas no SN 428. Nenhum desses temas envolve observação direta. Em vez disso, eles são mais discursivos e, no entanto, parecem qualificar-se como objetos adequados para Vitakka e Vikara no primeiro jhana. De acordo com esse N4710, o propósito de pensar nesses temas é alegrar a mente de uma forma que induza o êxtase, acalme o corpo, induza o prazer e promova a concentração. Quando você obtém esses resultados, pode retirar a mente do tema inspirador e permanecer atento e à vontade, sem se envolver em nenhum Vitakka ou Vikara. Aparentemente, isso significa que você retorna aos quadros de referência da atenção plena e entra no segundo jhana. O que é importante em qualquer um dos casos, quer você foque em observar qualquer um dos quadros de referência ou em pensar discursivamente sobre um tema inspirador, é que o Vitakka e o Vikara, no primeiro jhana, estão focados em relacionar-se com o tema de concentração escolhido, de uma forma que induza e maximize o prazer e o êxtase. Isso exige pensamento ativo, à medida que você faz ajustes na mente ou no objeto de meditação, e não meros atos de colocar a mente em seu objeto e mantê-la conectada ali. Somente quando a mente e o objeto foram harmonizados, através do pensamento e da avaliação, é que o Vitakka e o Vikara podem ter o efeito desejado, permitindo que a mente se assente prazerosamente em uma concentração ainda mais profunda e afaste quaisquer outros pensamentos de sensualidade. Estágio 3. Os jhanas restantes. Como o MN125 observa, a partir do segundo jhana, você mantém o rastro do seu quadro de referência, como a respiração, mas sem pensar pensamentos sobre ou avaliar a respiração. É aqui que começa a absorção total na experiência do corpo. Aparentemente, é isso que significa a frase na definição do segundo jhana. Cetasso Ekodibhavam. Unificação da consciência. Sua consciência parece tornar-se uma com o seu objeto. E esses níveis de jhana são aparentemente o que a irmã Vimala refere em um dos versos a ela atribuídos. Hoje envolta em um manto duplo, com a cabeça raspada, tendo vagado por esmolas, sento-me ao pé de uma árvore e alcanço o estado de não pensamento avitakam. A consciência ainda permeia o corpo, conforme indicado pelos símiles do segundo ao quarto jhanas. Mas como os símiles também indicam, nenhum pensamento discursivo é necessário para permitir que sentimentos de êxtase ou prazer pervadam o corpo. Não há um agente consciente espalhando água fria pelo lago no símile do segundo jhana. A água fria da nascente permeia o lago sem esforço. No símile do terceiro, não há movimento algum, refletindo o fato de que o êxtase desapareceu, e os lótus estão simplesmente saturados de suas raízes às suas pontas com água fria e imóvel. No símile do quarto jhana, assim como no do terceiro, tudo está perfeitamente imóvel. De fato, está tão imóvel que, como o SN36, 11 e o AN10, 72 indicam, a respiração de entrada e saída parou.
A falta de água neste símile simboliza a transcendência do prazer. E tudo o que resta é uma consciência pura e brilhante preenchendo o corpo. Esses símiles não descrevem uma concentração estreita, onde toda a consciência é apagada. E eles não descrevem uma experiência que consiste simplesmente em pensamento hábil. Eles indicam a absorção total no sentido do corpo. No entanto, mesmo nestes estados de absorção, alguma atividade mental está ocorrendo. Afinal, eles são fabricados e precisam ser mantidos. O NN-111 fornece uma descrição detalhada de quais atividades mentais são necessárias para manter a absorção. Este sutta descreve a habilidade especial do venerável Sariputta de identificar essas atividades uma a uma, Anupadavatika, mesmo enquanto estava nesses estados de jhana. Aqui deve ser notado que sua habilidade pertence propriamente ao quarto estágio da prática, a ser discutido na próxima sessão. Mas o que o venerável Sariputta foi capaz de perceber deve estar presente em todos esses estados de concentração, independentemente de você poder detectá-los enquanto está neles ou não. A lista de qualidades mentais divide-se em duas partes: qualidades que estão presentes em todos os 4 jhanas e aquelas que são particulares a cada jhana individual. As qualidades que todos têm em comum são estas: as 5 atividades listadas sob nome na origem dependente: contato, sensação, percepção, intenção e atenção. 3 qualidades que constituem o esforço correto: desejo, persistência e intenção. E então 4 qualidades que não formam uma lista padrão de outros lugares nos suttas: decisão, atenção plena, equanimidade e a característica definidora da concentração, unificação da mente. O que é interessante nesta parte da lista é que as 3 qualidades que constituem o esforço correto são também 3 das bases do sucesso: Iddhipada. A 4ª base do sucesso, a discriminação, que é idêntica à atividade de metacognição, está ausente. Esta é uma das indicações de que a metacognição não é uma parte intrínseca da prática dos jhanas. Existem algumas anomalias nesta segunda parte da lista, especialmente em relação ao 3º jhana. A equanimidade e a atenção plena são listadas 2 vezes, tanto como qualidades que se aplicam a todos os 4 jhanas, quanto como qualidades que se aplicam especificamente ao 3º, e por alguma razão o alerta é listado sob o 3º, mas não sob os outros jhanas. O ponto importante é que as atividades mentais citadas em ambas as partes da lista são necessárias para manter a mente focada e absorta. Aqueles que dizem que, a partir do 2º jhana, a mente não está engajada em atividade alguma, estão cegos para o que está realmente acontecendo. Ao mesmo tempo, nenhuma dessas atividades requer pensamento discursivo. Elas podem simplesmente manter a decisão de permanecer absortas na repetição dos mesmos atos mentais, proeminentemente em torno das 2 atividades que o MN44 lista como fabricação mental, sensação e percepção. A importância dessas 2 atividades reflete-se no fato de que a descrição padrão de cada jhana o define pelo seu tom de sensação. E o AN936 classifica todos esses jhanas como realizações de percepção. Embora permanecer em um jhana específico não exija pensamento ativo, além das qualidades incluídas na lista do NN111, o sutta levanta a questão de se passar de um jhana para outro exige um ato separado de discernimento. No caso do venerável Sariputta, nos é dito que, após identificar as atividades em cada jhana, ele discernia o escape superior daquele jhana, e assim era capaz de mover-se
para estados de absorção progressivamente mais profundos. Esse discernimento seria um ato de metacognição. Como o AN 941 indica, isso poderia incluir ver as desvantagens de qualquer que fosse o fator perturbador no estado anterior de jhana e compreender a recompensa de abandoná-lo. No entanto, também é possível que os meditadores possam simplesmente inclinar suas mentes para estados de absorção cada vez mais repousantes, sem estarem conscientemente cientes de onde se encontram no mapa dos jhanas. O que é importante notar é que, à exceção de casos em que um ato de discernimento desempenha um papel na progressão de um jhana inferior para um superior, nenhum dos verbos de metacognição é usado para descrever a prática dos jhanas em si e por si mesmos. Estágio 4. O discernimento, baseado no jhana. Naturalmente, dado que os jhanas fazem parte do caminho, eles não são realizados em si mesmos por sua própria causa. Eles são realizados em prol de um propósito posterior. O AN 441 lista 4 propósitos legítimos para a concentração correta. Como uma morada prazerosa no aqui e agora. Como uma base para poderes psíquicos. Como uma base para a atenção plena e o alerta. E como uma base para o fim das efluências mentais. A discussão no AN 441 pode dar a impressão de que está falando de 4 tipos diferentes de concentração, com os 4 jhanas mencionados explicitamente apenas para o primeiro propósito, como uma morada prazerosa. Mas outras passagens, nos suttas, mostram que os jhanas devem ser compreendidos como implicitamente envolvidos nos outros 3 propósitos também. O DN2, o MN39 e muitos outros suttas que fornecem um mapa para toda a prática, mostram que os jhanas são uma base para os poderes psíquicos. O MN122 mostra que eles podem fornecer uma base para o alerta. E, claro, a definição padrão do 4º jhana mostra que ele é o estado mental em que a atenção plena se torna pura. Aqui, estamos mais diretamente interessados no 4º propósito, o despertar que põe fim às efluências mentais. E, aqui novamente, há muitos suttas mostrando que o discernimento que leva ao despertar pode ser desenvolvido dentro de qualquer um dos jhanas. Na verdade, o meditador não precisa deixar nenhum dos 4 jhanas para realizar a análise exigida pelo discernimento. Entre esses suttas estão o MN52, MN111, MN140, AN528 e AN936. Estes suttas mostram de forma mais definitiva que o pensamento é possível mesmo nos jhanas superiores. É importante notar, porém, que este pensamento não é intrínseco a nenhum dos jhanas superiores e que nunca é descrito como vitaka ou vikara. Em vez disso, é descrito pelos verbos relacionados à metacognição. Alguns exemplos. Além disso, com a pacificação de vitakas e vícaras, o monge entra e permanece no 2º jhana. Êxtase e prazer nascidos da concentração, unificação da consciência livre de vitaka e vícara, segurança interna. Ele reflete Patsansikati sobre isso e discerne Pajanati. Este 2º jhana é fabricado e intencionado. Ora, tudo o que é fabricado e intencionado é inconstante e sujeito à cessação. Permanecendo ali mesmo, ele alcança o fim das efluências. Ou se não, então, através desta mesma paixão pelo Dhamma, deste deleite pelo Dhamma, e a partir do desgaste total dos 5 grilhões inferiores, visões de autoidentificação, apego a hábitos e práticas, incerteza, paixão sensorial e irritação,
Ele está destinado a surgir espontaneamente nas moradas puras, para lá ser totalmente liberto, nunca mais retornando daquele mundo. Assim como se uma pessoa refletisse Pakavikeya sobre outra, ou uma pessoa de pé refletisse sobre uma pessoa sentada, ou uma pessoa sentada refletisse sobre uma pessoa deitada. Da mesma forma, monges, o monge que atingiu os 4 janas, tem seu tema de reflexão, Pakavekana Nimitam, bem apreendido, bem atendido, bem ponderado, bem penetrado, Sugarhitam, Sumanasikatam, Supadaritam, Supatividam, por meio do discernimento Panyaya. Esta é a 5ª etapa do nobre desenvolvimento da concentração correta de 5 fatores. Suponha que um arqueiro ou aprendiz de arqueiro praticasse em um boneco de palha ou monte de argila, de modo que, depois de um tempo, ele se tornasse capaz de atirar a longas distâncias, disparar tiros precisos em sucessão rápida e perfurar grandes massas. Da mesma forma, um monge, com o abandono do prazer e da dor, assim como com o desaparecimento anterior da alegria e da angústia, entra e permanece no 4º jhana. Pureza de equanimidade e atenção plena, nem prazer, nem dor. Ele considera, Samanupasati, quaisquer fenômenos que ali estejam conectados com a forma, sensação, percepção, fabricações e consciência, como inconstantes, estressantes, uma doença, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, alheios, uma desintegração, um vazio, não eu. Ele afasta Patitapete sua mente desses fenômenos e, tendo-o feito, inclina o Passamarati sua mente para a propriedade do imortal. Isto é a paz, isto é requintado, a pacificação de todas as fabricações, a renúncia a todas as aquisições, o fim do desejo, o desapaixonamento, a cessação, o desprendimento. Permanecendo ali mesmo, ele alcança o fim das efluências, ou, se não então, através desta mesma paixão pelo Dhamma, deste deleite pelo Dhamma, e a partir do fim total dos 5 grilhões inferiores, visões de autoidentificação, apego a hábitos e práticas, incerteza, paixão sensorial e irritação. Ele está destinado a surgir espontaneamente nas moradas puras, para lá ser totalmente liberto, nunca mais retornando daquele mundo. Assim como na metacognição descrita no 1º estágio, os atos de metacognição aqui descritos envolvem afastar-se do próprio estado de espírito e observá-lo, refletindo, considerando, discernindo, com o propósito de desenvolver o desapaixonamento por ele, afastando a mente dele e inclinando-a para outro lugar. O símile no AN 528, da pessoa sentada refletindo sobre a pessoa deitada, etc., fornece uma imagem especialmente clara da necessidade de se afastar do que sua mente está fazendo para engajar-se neste tipo de metacognição. A principal diferença entre a metacognição empregada durante o 1º estágio da prática e a empregada no 4º estágio é que, aqui, ela visa não limpar o terreno para a prática do jhana, mas desenvolver o desapaixonamento pelo próprio jhana e, por implicação, por todos os outros estados mentais fabricados também. Como observamos ao discutir as atividades mentais empregadas em todos os estados de jhana no 3º estágio da prática, as atividades componentes de todos os jhanas incluem todos os fatores de nome na origem dependente. Estes são os fatores que fornecem uma base para o desejo que leva a mais devir, a segunda nobre verdade. Portanto,
Quando os atos de metacognição conseguem desenvolver o desapaixonamento por esses fatores, eles atacam o problema do sofrimento, a primeira nobre verdade, nas causas de sua causa. Os fatores componentes presentes em todos os jhanas também incluem a atenção plena correta, os elementos do esforço correto e a própria concentração. Isso significa que quando o desapaixonamento pode ser desenvolvido por esses fatores, ele permite que a mente solte seu último apego, o apego ao próprio caminho, a quarta nobre verdade. Portanto, vemos aqui uma terceira razão para levar a mente a um estado de quietude sem vitaka ou vikara. Ela fornece um pano de fundo de silêncio que permite que você identifique os eventos mentais que podem levar ao sofrimento e, em vez disso, os abandone com sutileza. Sem essa quietude, esses eventos permaneceriam ocultos para você em um borrão confuso de atividade mental. Na medida certa, quando vemos como a prática da meditação se divide em 4 estágios e o cuidado com que o Buda descreveu os tipos de pensamento apropriados para cada um, podemos entender por que a resposta à pergunta "Quanto pensamento é na medida certa na prática da concentração?" não é simples. Em vez disso, ela depende de 3 coisas. Em qual estágio da prática você está? Que tipo de pensamento é apropriado para esse estágio? Qual é o seu propósito? No primeiro estágio, antes do jhana, você se engaja em vitaka e vikara hábeis o suficiente para neutralizar quaisquer pensamentos inábeis, e em metacognição suficiente para ver as desvantagens do pensamento inábil, os méritos relativos do pensamento hábil e a necessidade de a mente descansar mesmo do pensamento hábil ao entrar em concentração. No segundo estágio, o primeiro jhana, você se engaja em vitaka e vikara, focados no tema da sua concentração o suficiente para maximizar o prazer e o êxtase que você pode obter ao permanecer com esse tema, e para espalhar esse prazer e êxtase por todo o corpo. No terceiro estágio, os jhanas restantes, você se engaja em atividade mental apenas o suficiente, desprovido de vitaka e vikara, para manter o foco da sua concentração. Você pode se engajar em metacognição apenas na medida de discernir uma desvantagem de um jhana inferior e mover a mente para um superior. Mas mesmo esse tanto de metacognição nem sempre é exigido. No quarto estágio, construindo sobre a prática dos jhanas, você se engaja em metacognição suficiente para ver as desvantagens dos jhanas e, por extensão, de todos os fenômenos fabricados. Esta metacognição é o que leva às nobres realizações e, em última análise, à libertação de todo o sofrimento e estresse. Duas considerações práticas decorrem desta resposta à nossa pergunta original. A primeira é que as pessoas que tendem a pensar de menos costumam não gostar de pensar. É por isso que elas precisam fazer um esforço extra para se engajarem na metacognição no quarto estágio. E não apenas descansarem nos jhanas no segundo e terceiro estágios. Caso contrário, elas nunca alcançarão nenhuma das nobres realizações. Inversamente, as pessoas que pensam demais tendem a gostar de pensar. E é por isso que elas precisam ser encorajadas a se engajarem no tipo de metacognição que percebe as vantagens de permitir que a mente pare de pensar, para permitir que ela descanse, para fortalecer sua determinação contra a sensualidade e para clarear as atividades mentais
do nome e do caminho, a fim de que possam aprofundar seu desapaixonamento por elas. A segunda consideração prática é que, assim como o pensamento precisa ser, na medida certa, para obter os melhores resultados da meditação, a concentração também precisa ser, na medida certa. Se a sua concentração for dedicada totalmente ao pensamento, ela nunca produzirá os resultados que advêm de permitir que a mente fique quieta. Se ela for tão estreitamente focada que não permita espaço algum para o pensamento, ela nunca permitirá o tipo de metacognição necessário para conduzir a mente ao imortal. Portanto, assim como o caminho do Buda para o fim do sofrimento segue um caminho do meio em geral, seus ensinamentos sobre a prática da concentração correta também ensinam um caminho do meio. É claro que o meio aqui não é simplesmente uma questão de encontrar um ponto intermediário entre dois extremos. Exige que você seja sensível aonde está na prática e a tarefa em mãos. Em outras palavras, para que a concentração seja correta, ela tem que ser na medida certa para o que é necessário agora.